Capítulo 5. Sexualidade normal. Entenda-se por pessoas de sexualidade normal aquelas que não têm conflito sexual de nenhuma espécie. A energia sexual divide-se em 3 tipos distintos. Primeiro, a energia que está relacionada com a reprodução da raça e a saúde do corpo físico em geral. Segundo, a energia que encontra-se relacionada com as esferas do pensamento, sentimento e vontade. Terceiro, a energia que encontra-se relacionada com o espírito divino do homem. A energia sexual é realmente, sem dúvida alguma, a energia mais sutil e poderosa que normalmente se produz e conduz através do organismo humano. Tudo o que o homem é, incluindo as 3 esferas do pensamento, sentimento e vontade, não é senão resultado exato das distintas modificações da energia sexual. Devido ao aspecto tremendamente sutil e poderoso da energia sexual, fica realmente difícil o controle e armazenamento desta energia. Além disso, sua presença representa uma fonte de imenso poder, que se não se sabe manejar pode chegar a produzir uma verdadeira tragédia. Existem no organismo certos canais por onde normalmente deve circular esta poderosa energia. Quando esta energia chega a infiltrar-se no delicado mecanismo de outras funções, então o resultado violento é o fracasso. Neste caso, muitos centros delicadíssimos do organismo humano sofrem danos, e o indivíduo torna-se de fato um infrassexual. Toda atitude mental negativa pode conduzir direta ou indiretamente a estas tragédias violentas e destruidoras da energia sexual. O ódio ao sexo, o ódio ao arcano Azef, o asco ou repugnância pelo sexo, o desprezo ao sexo, a subestimação do sexo, os ciúmes passionais, o medo do sexo, o cinismo sexual, o sadismo sexual, a obscenidade, a pornografia, a brutalidade sexual, etc., transformam o ser humano em infrassexual. O sexo é a função criadora pela qual o ser humano é um verdadeiro Deus. A sexualidade normal é resultado da plena harmonia e concordância de todas as demais funções. A sexualidade normal nos confere o poder de criar filhos sãos, ou de criar no mundo da arte, ou das ciências. Toda atitude mental negativa para com o sexo produz infiltrações desta poderosa energia em outras funções, provocando pavorosas catástrofes cujo resultado fatal é a infrassexualidade. Toda atitude negativa da mente oprime a energia sexual e a obriga a circular por canais e sistemas aptos para as energias mentais, volitivas, ou qualquer outro tipo de energias menos poderosas que a energia sexual. O resultado é fatal porque esse tipo de canais e sistemas, não podendo resistir à tremenda voltagem da energia poderosíssima do sexo, esquentam-se e fundem-se como um cabo muito pequeno e fino quando passa por ele uma corrente elétrica de alta tensão. Quando o homem e a mulher unem-se sexualmente no matrimônio perfeito, são, nestes instantes de voluptuosidade, verdadeiros deuses inefáveis. O homem e a mulher sexualmente unidos, formam um andrógeno divino perfeito, um Elohim macho-fêmea, uma divindade terrivelmente divina. As 2 metades separadas desde o amanhecer da vida, unem-se por um instante para criar. Isso é inefável, sublime, isso é coisa de paraíso. A energia sexual é perigosamente volátil e potencialmente explosiva. Durante o ato secreto, durante o êxtase sexual, o casal está rodeado desta tremenda energia terrivelmente divina. Nestes instantes de felicidade suprema e de beijos ardentes que incendeiam as profundezas da alma, podemos reter essa luz maravilhosa para purificar-nos e transformar-nos absolutamente. Quando se derrama o vaso de Hermes,
quando vem o derrame, a luz dos deuses retira-se deixando abertas as portas para que entre no lar a luz vermelha e sanguinolenta de Lúcifer. Então o encanto desaparece e vem a desilusão e o desencanto. Depois de pouco tempo o homem e a mulher iniciam o caminho do adultério, porque seu lar transformou-se em um inferno. É uma característica da natureza a mobilização de enormes reservas de energia criadora para criar qualquer cosmos. Mas somente emprega de suas enormes reservas uma quantidade muito pequena para realizar suas criações. Assim, o homem perde em uma ejaculação seminal 6 ou 7 milhões de espermatozoides, no entanto, necessita-se um infinitesimal espermatozoide para produzir um filho. Na Lemúria nenhum ser humano ejaculava o sêmen. Então os casais se uniam sexualmente nos templos para criar. Nestes instantes as hierarquias lunares sabiam utilizar um espermatozoide e um óvulo para criar sem a necessidade de chegar até o orgasmo e a ejaculação seminal. Ninguém derramava o sêmen, o ato sexual era um sacramento que somente ocorria no templo. A mulher naquela época tinha seus filhos sem dor e a serpente levantava-se vitoriosa pelo canal medular. Naquela época o homem não tinha saído do Éden, a natureza inteira lhe obedecia, e não conhecia a dor nem o pecado. Foram os tenebrosos Lúciferes que ensinaram ao homem a derramar o sêmen. O pecado original de nossos primeiros pais foi o crime de derramar o sêmen. Isso é fornicação. Quando o homem paradisíaco fornicou, penetrou então no reino dos Lúciferes. O homem atual é luciférico. É absurdo derramar 6 ou 7 milhões de espermatozoides quando somente necessita-se um para criar. Um só espermatozoide escapa facilmente das glândulas sexuais sem necessidade de derramar o sêmen. Quando o homem retornar ao ponto de partida, quando reestabelecer o sistema sexual do Éden, a serpente sagrada do Kundalini se levantará outra vez vitoriosa para nos transformar em deuses. O sistema sexual do Éden é sexualidade normal. O sistema sexual do homem luciférico é absolutamente anormal. Não se fornica somente fisicamente, existe também a fornicação nos mundos mental e astral. Aqueles que se ocupam em conversas de tipo luxuriosa, aqueles que leem revistas pornográficas, aqueles que assistem aos salões de cinema onde exibem filmes eróticos passionais, gastam enormes reservas de energia sexual. Essas pobres pessoas utilizam o material mais fino e delicado do sexo, gastando-o miseravelmente na satisfação de suas brutais paixões mentais. A fantasia sexual produz impotência do tipo psicossexual. Essa classe de enfermos tem ereções normais, são homens aparentemente normais, mas no instante em que vão efetuar a conexão do membro e da vulva, a ereção cede caindo o falo, e ficando no mais horrível estado de desespero. Eles viveram na fantasia sexual e quando realmente encontram-se diante da crua realidade sexual que nada tem a ver com a fantasia, então confundem-se e não são capazes de responder à realidade como deve. O sentido sexual é formidavelmente sutil e tremendamente rápido, graças à sua energia finíssima e imponderável. O nível molecular onde atua o sentido sexual é milhões de vezes mais rápido que as ondas do pensamento. A mente lógica e a fantasia são pedras de tropeço para o sentido sexual. Quando a mente lógica com todos seus raciocínios, ou quando a fantasia sexual com todas suas ilusões eróticas quer controlar o sentido sexual ou prendê-lo dentro de suas ilusões, então é destruído fatalmente. A mente lógica e a fantasia sexual destroem o sentido sexual quando tentam colocá-lo a seu serviço. A impotência psicossexual é a tragédia mais espantosa que pode afligir aos homens e às mulheres fanáticas ou às pessoas de tipo puramente racional.
A luta de muitos monges, monjas, anacoretas, pseudo-yogis, etc., para engarrafar o sexo entre seu fanatismo religioso, para confiná-lo no cárcere de suas penitências, para amordaçá-lo e esterilizá-lo, para proibir-lhe toda manifestação criadora, etc., transforma o fanático em um escravo de suas próprias paixões, em um escravo do sexo incapaz de pensar em outra coisa que não seja o sexo. Estes são os fanáticos do sexo, os degenerados da infrassexualidade. Estas pessoas se descarregam todas as noites com poluições noturnas repugnantes, ou contraem vícios homossexuais ou masturbam-se miseravelmente. Querer enclausurar o sexo é como querer engarrafar o sol. Um homem assim é o escravo mais abjeto do sexo, e sem proveito algum nem prazer verdadeiro. Um homem assim é um infeliz pecador, uma mulher assim é uma mula estéril, uma escrava vil daquele a quem quer escravizar, o sexo. Os inimigos do Espírito Santo são pessoas do abismo, a essas pessoas mais lhes valeria não ter nascido, ou prender uma pedra ao seu pescoço e jogá-la ao fundo do mar. O ser humano deve aprender a viver sexualmente, já vem a idade do sexo, a idade da nova era de Aquário, as glândulas sexuais são controladas pelo planeta Urano, e este é o regente da constelação de Aquário. Assim, a alquimia sexual é de fato a ciência da nova era de Aquário, a magia sexual será oficialmente acolhida nas universidades da nova era de Aquário, aqueles que presumem ser mensageiros da nova era de Aquário, e que, no entanto odeiam o arcano Asief, demonstram até a saciedade ser realmente impostores porque a nova era de Aquário é governada pelo regente do sexo. Este regente é o planeta Urano. A energia sexual é a energia mais fina do cosmos infinito, a energia sexual pode transformar-nos em anjos ou demônios. A imagem da verdade encontra-se depositada na energia sexual. O desenho cósmico do Adão Cristo encontra-se depositado na energia sexual. O Filho do Homem, o Super-Homem, nasce do sexo normal, o Super-Homem jamais poderia nascer dos infrassexuais. O reino dos infrassexuais é o abismo. O poeta grego Homero disse: mais vale ser um mendigo sobre a terra, que um rei no império das sombras. Este império é o mundo tenebroso dos infrassexuais.